Olá, começa agora o JR Entrevista. O agronegócio é um dos pilares da economia brasileira, respondendo por parte significativa do PIB e da balança comercial do país. Entre os grandes desafios do setor estão a qualificação da mão de obra, o uso de tecnologias avançadas e a garantia de uma produção sustentável. E para discutir esses temas, recebemos hoje o diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, Daniel Carrara. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, diretor. Eu agradeço a oportunidade. Diretor, o Senar tem um papel importante no fortalecimento do agro brasileiro, mas tem muita gente que ainda não conhece essa instituição. Como esse serviço impacta a vida do produtor rural e também da sociedade? Bom, Lívia, o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, é uma entidade parafiscal vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Faz parte do chamado Sistema S, que tem os nossos irmãos aí, o Senai, Senac, o Sescop, o Senat, e foi recriado em 1992. Ele já existiu no formato público, vinculado ao Ministério do Trabalho, foi extinto e foi recriado em 1992 com as operações em 1993. Nossa missão inicial é a formação profissional rural do trabalhador e do pequeno produtor rural brasileiro, e nas ações de promoção social, aí a gente atende toda a população rural do Brasil, mais de 30 milhões de pessoas são nossos clientes. Hoje o Brasil tem 5 milhões e 100 mil propriedades, 400 mil são os grandes produtores. Eu não estou falando de área, eu estou falando de renda, 85% do valor bruto de produção vem desses produtores. Mas você tem uma faixa ali de 1 milhão e 200 mil produtores que produzem aí 15% do VBP, e tem muitos produtores que estão meio fora vamos dizer assim, do aspecto de produção comercial. Então, você tem aí a subsistência, mas tem um volume muito grande de pessoas que são residentes rurais, que estão nas bolsas ou na previdência, que é um grande desafio para a nossa instituição para fazer essa inserção desse produtor dentro de um modelo de produção economicamente viável e que agregue a produção de alimento brasileiro. Então, nas nossas origens, a formação profissional, os cursos operacionais foram as primeiras ações. Então, são ações voltadas para uma população que não raro com baixa escolaridade. Então, elas são operacionais, elas são executadas dentro de propriedades rurais. Temos 5 milhões de escolas no Brasil, cada propriedade vira uma escola. E a gente recebe essa demanda dos nossos parceiros em âmbito municipal. São mais de 2.000 sindicatos de produtores, mais de 2.500 sindicatos de trabalhadores, que captam essas demandas pela formação da mão de obra, vamos dizer assim, e a gente monta um cenário pedagógico e vai à propriedade rural fazer essa capacitação. Então, capacitação para tratoristas, para pessoal que mexe com leite, para quem mexe com minhoca, quem mexe com abelha. Hoje nós temos 356 ocupações descritas pela Classificação Brasileira de Ocupações no setor rural. Todas essas ocupações são atendidas pelas nossas ações. Nós temos regionais, uma em cada estado, vinculadas à Federação da Agricultura e Pecuária no Estado, que é quem fazem a execução das nossas ações. Eu respondo pela direção aqui em Brasília, direção geral, mas aqui a gente só tem a cabeça, né? Nós precisamos de braços e dedos para chegar na ponta. Hoje o Senar é uma das instituições mais capilarizadas do Brasil. A gente, em termos de ação, de presença na ponta, em campo, no setor rural, nós somos a instituição mais capilarizada. Perdemos em capilaridade para o sistema de educação e o sistema de saúde, que são sistemas públicos, municipais, estaduais e federais. E isso faz com que a gente tenha a capacidade de impactar em formação profissional mais de 1 milhão de pessoas por ano. Então, mais de 1 milhão de pessoas recebem uma capacitação operacional do Senar todos os anos. Agora, diretor, com o avanço tecnológico no campo, como o Senar prepara a força de trabalho rural para lidar com as demandas do futuro? Esse é um grande desafio, né? O agro vem crescendo muito, o Senar tem mais de 30 anos, o agro há 30 anos atrás era absolutamente outro, né? Na década de 80 o Brasil importava alimento. Hoje nós somos um dos maiores exportadores de alimento do Brasil e exportamos apenas o excedente, né? 90% da produção de alimento feita no país fica no país.
O que a gente exporta com grandes números é o que sobra, vamos dizer assim, o que não é consumido no Brasil, à exceção da soja. Mesmo assim, o brasileiro não come soja, mas come frango, come porco, come carne de gado, bovino, e isso tem soja na ração, tem soja no alimento. Então, mudou muito o perfil da agropecuária e, em função disso, mudou muito o perfil do técnico que trabalha em propriedades de agropecuária. Então, fez-se necessário que o Senar evoluísse na sua capacitação. Continuamos fazendo aquela capacitação básica de operador de máquina, de vaqueiro, mas a gente precisa capacitar um pessoal que trabalha no nível técnico mais elevado. E aí avançamos para os cursos profissionalizantes de longa duração. Então, hoje nós já temos ensino técnico, são 250 polos em educação à distância no Brasil. Educação à distância é uma metodologia que a gente já pratica há mais de 15 anos, se tornou muito famosa na época da pandemia, mas a gente já praticava essa educação. Então, nós temos uma plataforma muito robusta, mais de 500 mil matrículas em educação à distância e 10 mil matrículas todos os anos em técnico em agropecuária. Então, esses técnicos, ele tem um perfil diferente. Normalmente são pessoas mais jovens, com mais habilidade e capacidade de absorver tecnologia. Hoje os celulares são uma fonte de informação fundamental, não só na cidade, mas no campo. Nenhuma pessoa do setor rural vive hoje sem o celular. É um negócio impressionante. Não raro 2 celulares por pessoa. Então, é uma forma da gente chegar a esses jovens e estamos atraindo esse jovem para que a gente tenha um nível, querendo ou não, de educação inicial mais elevada. Hoje, os jovens no setor rural têm uma educação básica mais aprofundada, vamos dizer assim. Eles já estudaram mais que seus pais, que seus avós. Isso facilita muito a transferência de informação para esses jovens. Então, a gente está formando aí em torno de 5 mil jovens todos os anos para trabalhar nesse agro que não precisa ser o maior em termos de área, mas precisa ser o melhor em termos de tecnologia, senão o produtor não vai conseguir ficar no campo. Diretor, falando agora sobre mudanças climáticas, de que forma o Senar pode ajudar os produtores a se prepararem para eventos como as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, por exemplo, para garantir mais previsibilidade no campo? A imprevisibilidade meteorológica é uma constante na nossa atividade. Nós somos uma indústria a céu aberto. Nosso setor tem que aprender a conviver com isso. Então, a palavra é tecnologia. Então, no caso específico do Rio Grande do Sul, que você citou, nós tivemos uma participação muito forte lá da nossa regional, um projeto de superação RS, para atender mais de 4 mil produtores que sofreram muito com a inundação. Agora, a inundação não é novidade para aquelas pessoas. Em 1942, teve uma inundação daquele tamanho e tinha menos área coberta de asfalto, ou seja, provavelmente, se fosse hoje, a quantidade de chuva que aconteceu em 1942 causaria muito mais estrago hoje, porque na época não tinham as cidades na beira dos rios e assim por diante. Então, tem coisas que é muito difícil você prever, né? Choveu na região de Santa Teresa, ali em Bento, 150 milímetros num dia. É mais do que 2 meses de chuva esperada. Então, realmente é muito difícil você se preparar para um impacto desse. Agora, tem outras mudanças, outros impactos climatológicos que tem como você fazer aumentar a resiliência do produtor em relação a isso. Por exemplo, secas. Né? Então, hoje nós temos 8 milhões de hectares irrigados no Brasil, podemos chegar a 30 milhões de hectares. Qual é a solução para a seca? A irrigação. Então, é tecnologia. Então, tem 2 coisas que a gente tem que fazer. Baixar o preço da tecnologia, o preço dos equipamentos, o preço das bombas de irrigação, diminuir a burocracia, porque hoje você não consegue aumentar a área irrigada por falta de licença, por falta de outorga, e transferir tecnologia para o produtor rural. Eu acho que essa última parte é o que cabe ao Senar. Ou seja, o produtor precisa conhecer a tecnologia de irrigação, mas também tem tecnologias de diques, tem tecnologias de drenagem que ele precisa utilizar
além da previsão climática, que aí é a fonte de informação que o produtor precisa ter. Ele precisa consultar essas fontes continuamente para ter uma certa previsibilidade. Agora, a tecnologia é a palavra de ordem. Se ele não tiver isso na propriedade dele, certamente ele não vai conseguir ter os resultados esperados, que é a rentabilidade. No fundo, o produtor trabalha para ganhar dinheiro, né? Alimentar o brasileiro, criar reservas para exportar, mas principalmente ele ter a sua rentabilidade, ele e a sua família. Agora, a gente está falando muito da questão de tecnologias. O Senar trabalha muito na questão de troca de experiência, de expertise com outros países também? Nós temos vários trabalhos de intercâmbio, vamos dizer assim. Mas, na verdade, nos últimos anos, nós temos muito mais a transferir do que a receber. O setor agropecuário realmente se desenvolveu. As maiores empresas do mundo de tecnologia, seja de defensivos, seja de máquinas, seja de inteligência, inclusive inteligência artificial, hoje é uma realidade no campo. Não para todos, mas é uma realidade, já está disponível. Então, hoje a gente tem essa troca de informações, mas o Brasil hoje é um player internacional de transferência de tecnologia. Temos um gap aí que é a parte de mecanização para pequenos e médios produtores. Isso é uma área que realmente o Brasil precisa avançar. Então, nesse sentido, nós temos feito alguns contatos com a China, com empresas chinesas, com empresas europeias, que têm um perfil de propriedade menor do que a do Brasil, para tentar trazer esses equipamentos e fazer a adequação, a gente chama da tropicalização dessas tecnologias, para poder trazer a mecanização também para a pequena e média propriedade. A gente está devendo isso ao pequeno produtor ainda. Diretor, o programa Saúde no Campo é um projeto novo do Senar que tem ganhado destaque. Quais os maiores desafios enfrentados e quais os resultados alcançados até agora? É um programa novo, o Saúde em Campo, que é uma demanda muito forte do nosso presidente, Dr. João Martins, que é uma pessoa que conhece muito de campo, vivencia o campo no seu dia a dia, produtor rural. E todo o nosso trabalho, como eu já falei algumas vezes aqui, é para a renda do produtor rural brasileiro. Então, a capacitação, a transferência de tecnologia, a informação, a inserção de equipamentos, isso tudo tem a ver com renda. E se a família do produtor rural, mesmo que tenha renda, tem um problema sério de saúde, principalmente ele, vamos dizer assim, o gestor maior da propriedade, a renda dele certamente vai estar comprometida. Então, o Senar vem trabalhando dentro da sua linha de promoção social, já com artesanato, com cultura, com alguma coisa de saúde na área de exames, os chamados dias da saúde do homem e da mulher. Mas agora nós estamos dispostos, e é uma determinação do nosso presidente, a implementar a saúde nas propriedades rurais. Uma metodologia própria, nós vamos ter aí técnicos em enfermagem que vão fazer visitas periódicas às propriedades que já recebem nosso técnico de assistência técnica para fazer um plano de implementação de educação e prevenção em saúde. Isso passa por analisar a água, analisar a comida, nutrição, higiene, mas também fazer exames básicos como glicose, pressão alta, exame de vista, saúde bucal. E esse profissional, ele não vai lá e sai. Ele vai fazer um trabalho continuado nessa propriedade, com uma visita de rotina. Nós estamos modulando qual tempo, qual período. A gente ainda está em fase de projeto piloto. Implementamos em 3 estados e vamos avançar para 20 estados já no ano que vem. A nossa meta é ter já no ano que vem 50 mil propriedades atendidas com esse técnico de saúde. Nós acreditamos que a qualidade de vida, depois da renda, saúde e aí as demais indicadores sociais. Então, a saúde é o nosso próximo passo. Diretor, outro serviço muito interessante do Senar é a ATEG, a Assistência Técnica e Gerencial. Como funciona? Um técnico fica à disposição para ajudar os produtores em loco? Como é que é?
Essa é uma iniciativa também do nosso presidente João Martins, começou há 10 anos, nós estamos fazendo 10 anos de assistência técnica. Depois de 20 anos de capacitação, de análise e conhecimento, a nossa rede de técnico na formação profissional muito bem estruturada, né, na parte pedagógica, em termos de metodologia, nós fizemos uma avaliação e verificamos que você capacitar a mão de obra daquele produtor, mas não trazer tecnologia para a propriedade e gestão, a gente ia fazer um serviço pela metade. Então, fomos visitar o mundo e fomos analisar todas as metodologias de transferência de tecnologia existentes e criamos um modelo que a gente chama de assistência técnica e gestão, que passa por um técnico que cuida de um grupo de produtores de uma mesma cadeia produtiva. Então, são de 20 a 30 produtores de leite, um técnico. De 20 a 30 produtores de fruta, um técnico. E esse técnico, ele faz primeiro um plano de trabalho para aquele grupo de produtores, um plano de trabalho individual, que pressupõe um aumento de produção e produtividade, e a partir dessas metas estabelecidas, num período mínimo de 2 anos, ele começa a implementar uma sequência de ações com o produtor rural, sempre seguido de uma avaliação de indicadores, seja de produção, de produtividade, mas principalmente de renda. E aí você avalia custo e avalia rentabilidade e o retorno financeiro daquela atividade. Então, o técnico tem uma meta para cada um dos produtores. Então, se é de leite, ele começa com 40 litros dia, tem que ir a 200, depois de 200 para 1.000 e assim por diante, sempre avaliando o retorno financeiro e vai implementando a tecnologia de acordo com a capacidade de absorção daquela propriedade, seja recursos disponíveis como água, como terra, como solo, mas também sobre a força de trabalho e a capacidade de implementação. O principal indicador é rentabilidade. Não acreditamos que a tecnologia mais avançada sirva para qualquer produtor. Às vezes você vai lá e compra um equipamento que ele não está preparado, ele vai se endividar e não vai ter o retorno necessário. Então, esse técnico, ele é uma pessoa muito bem preparada pelo nosso sistema. A gente capta ele no mercado, mas faz a complementação dessa formação. E esse produtor, pelo menos 2 anos, ele fica recebendo visitas mensais. E o técnico não vai lá para conversar, tomar café ou comer um pedaço de queijo. Ele vai lá para implementar realmente algum tipo de iniciativa dentro da tecnologia adequada à sua propriedade. Hoje já são mais de 380 mil produtores na nossa assistência técnica. A gente acredita que com isso nós estamos fazendo uma nova classe média rural. Um pequeno, médio produtor que não tinha rentabilidade, ele passa a estar inserido no agropecuária de negócio, vamos dizer assim. Só nesse ano, 190 mil produtores, e a nossa meta é a cada ano colocar 100 mil produtores dentro do sistema e 100 mil produtores saírem do sistema. O que é sair do sistema? Ele já tem rentabilidade, ele já sabe fazer gestão, ele já sabe qual é o custo do seu produto, o técnico passar a ser um item do custo de produção dele. E aí os 20 produtores arcar com o custo desse técnico e esse recurso desses 100 mil produtores a gente colocar em outras 100 mil propriedades. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 11 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Diretor, os pequenos produtores têm desafios diferentes dos grandes empresários rurais. Quais iniciativas do Senar são voltadas para incluir esses produtores no crescimento do setor? A maior parte das nossas ações, elas são voltadas e são formatadas para pequenos e médios produtores. Então, seja a capacitação da mão de obra, seja a parte de transferência de tecnologia, porque os grandes produtores têm as suas estratégias de captar tecnologia, os próprios fornecedores de equipamento, de insumos fazem esse trabalho, têm estruturas de gestão, mas os pequenos e os médios, se nós não fizermos isso, quem vai fazer as recomendações, as orientações é quem vende o insumo. E os interesses são conflitantes. O produtor rural quer gastar menos insumo para baixar o custo. E quem vende o insumo quer vender mais insumo para ter mais renda no seu empreendimento. Então, por isso o Senar entra nesse meio de campo
para fazer a recomendação adequada para que o produtor ganhe dinheiro. Não que o fornecedor não deva ganhar, mas o produtor precisa sobreviver. O grande produtor tem essas estratégias, então o grande produtor precisa muito mais das questões políticas macro, de logística, de segurança jurídica, questão do dólar, que hoje está, que é uma situação crítica no país. Então, o Senar, 80% da nossa ação é para o pequeno e médio produtor. Agora, em quais áreas? Vou repetir. Transferência de tecnologia, gestão para aumentar a rentabilidade do produtor. Eu acho que se a gente conseguir produtos diversos, seja o ensino técnico, educação à distância, o ensino prático, operacional, a transferência de tecnologia, se conseguir que aumente a rentabilidade dele, nós vamos estar atingindo o nosso objetivo. Diretor, o senhor falou agora da questão da alta do dólar. Vamos puxar um pouquinho sobre isso. Com a alta do dólar, os custos de insumos aumentam e as exportações se tornam mais estratégicas. Como o Senar ajuda os produtores a se adaptarem a essas oscilações? Gestão. O produtor precisa saber quanto custa o produto que ele está vendendo. Via de regra, o produtor não põe preço de venda no seu produto. O comprador e o mercado estabelecem o preço de venda. Então, ele precisa baixar seu custo de produção. Esse é o grande X da questão. Não é produzir mais em menos área ou na mesma área, gastando menos. Então, para isso, tecnologia. Então, você não pode tratar a sua propriedade como um todo. Ela tem que ser partida, vamos dizer assim, particionada em talhões que tenham características iguais, para que eu, num talhão que precisa de mais adubo, eu ponha mais adubo, no talhão que precisa de menos adubo, eu ponha menos adubo e baixo o meu custo de produção. Então, com a alta do dólar, é claro que quem vende para o mercado internacional está animado. Nós estamos agora colhendo safra, a princípio vai ser uma safra recorde, mais de 320 milhões de toneladas. Então, o mercado de venda está muito otimista. Só que vai vender e tem que comprar insumo. Então, se o produtor não tiver a sua gestão, principalmente financeira, muito adequada e a sua gestão de produção muito equilibrada para que ele não tenha desperdício, o custo de produção dele vai aumentar. E com o dólar a mais de 6,20, certamente ele vai ter muita dificuldade de pagar as suas contas. E aí tem problema no banco, tem problema com os credores, e aí vira uma bola de neve. É bem verdade que o produtor rural mostrou nesse ano que a gente tinha uma perspectiva de queda do PIB agrícola de menos 3%, dados da área econômica da CNA, da nossa confederação, e a realidade é que o PIB subiu 2%, ou seja, demonstra que o nosso produtor é, acima de tudo, um resiliente, porque ele enfrenta os problemas climáticos, ele enfrenta os problemas de comércio internacional. Nós temos um mundo hoje com guerras, a gente não sabe exatamente, essa dinâmica pode mudar muito rapidamente. Agora a gente tem a questão da eleição dos Estados Unidos e da possibilidade de algum tipo de taxação, né, pelos Estados Unidos, e aí vai mudar toda a conformação das exportações internacionais, o que pode ser uma oportunidade, mas pode ser um risco. Então, o produtor ele precisa ser um equilibrista, ele tem que se adequar à situação mundial e climática, e ele tem demonstrado que ele tem essa capacidade, né? O crescimento do PIB de 2024 PIB agrícola é uma demonstração disso. Agora, é claro que ele precisa ter controle sobre a sua atividade, seja ela produção, seja ela na parte de gestão. É por isso que o Senar investe tanto em gestão. Diretora, a nossa conversa continua já já. O JR Entrevista vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua conversando com o diretor-geral do Senar, Daniel Carrara. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o diretor-geral do Senar, Daniel Carrara. Diretor, falamos muito do trabalho no campo, mas o Senar também leva benefícios para as cidades, né? Qual é o impacto do serviço nas áreas urbanas? Bom, hoje o Brasil interiorizou, né? Então, hoje, antigamente, a diferença entre o litoral e o interior do Brasil, em termos de PIB, em termos de riqueza, era muito grande. Hoje, essa diferença está diminuindo, né? Então, o agro crescendo, o agro produzindo divisa.
Então, você tem regiões ali como Matopiba, que é Maranhão, Tocantins e Piauí, Bahia, aquela região ali de Luiz Eduardo Magalhães, a 163 no Mato Grosso, que são cidades que têm altíssimo PIB, né? Então, a renda, muita renda. Então, o agro, nesse caso, faz a diferença na cidade. A renda vem do agro, nessas cidades do interior. Sinop, Lucas do Rio Verde, Barreiras. Então, é o agro fazendo a cidade realmente ser pujante, ter renda. Mas para os grandes centros, vamos dizer assim, Rio, São Paulo, Brasília, é o custo do alimento. Então, essa produção, como eu falei, o Brasil já foi importador de alimentos, né? E hoje ele é um grande exportador. Então, o dia a dia das pessoas passa pelo agro. Então, às vezes as pessoas acham que o agro são aquelas 10 colhedoras em V, né? Não, aquilo não é, que é parte do agro, né? Mas o agro é o alface, é o tomate, é o ovo, é o leite, é o arroz, é o feijão. O dia a dia das pessoas passa pelo agro. A roupa, a camiseta, o pneu, a borracha. Então, quando a gente fala de agro, a gente tem que falar do agro como um todo. Não é só soja, milho e algodão, né, que a gente comemora as grandes safras. Eu acho que isso é importante, 320 milhões de toneladas, é recorde, mas a gente produz 1 bilhão, né, de toneladas de alimento por ano. 1 bilhão de quilos de alimento por ano. Então, a gente precisa entender o agro como um todo. E quando o produtor está bem, quando ele consegue fazer a sua produção, quando ele aumenta a sua produção, a cidade fica mais tranquila, né? Você imagina uma cidade passando fome, né? Então, a gente tem muita preocupação com a inflação dos alimentos. É sempre falado da inflação dos alimentos. Então, a gente tem uma diversidade tão grande de produtos que não justifica você ter uma inflação de alimentos por causa do tomate e as pessoas continuarem comendo tomate. Espera o preço baixar, come pepino, né? Então, que os produtores de tomate não precisam achar ruim comigo sobre isso. Eu dei só um exemplo. Então, eu acho que essa é a interferência. Agora, nós temos uma interferência indireta. Hoje, nós temos cidades com pleno emprego. Hoje, você tem Lucas do Rio Verde, Sinop, falta mão de obra para trabalhar no campo. Falta operadores de máquina. Um operador de máquina numa cidade dessa, de uma colhedora, ganha 12, 13 mil reais por mês, né? Então, é uma renda que muitas pessoas na cidade, com qualificação, com capacitação, não ganham. Então, hoje a gente já está vendo um movimento e é uma necessidade, né, a migração de jovens que têm um maior nível de educação, né? Então, o Senar também está se preparando para fazer isso, a capacitação de jovens dos grandes centros para irem trabalhar nas cidades, principalmente aquelas que são mais pujantes no agronegócio. Então, você já vai ter uma desmigração, se é que existe essa palavra, né, de jovens para o setor rural. Isso faz toda a diferença, principalmente no ambiente de negócio do Brasil. O Brasil precisa ter mais confiança, né? A cidade precisa entender que o agro, apesar de tudo que é dito de inverdades do nosso setor, e algumas pessoas fazem questão de falar mal do agro, baseado em inverdades, sem dados, mas hoje o agro é absolutamente importante para o nosso país, né? Um dos setores que mais cresce no mundo é o agro brasileiro hoje. E a gente tem a responsabilidade de alimentar não só o Brasil, mas grande parte da população mundial. E aí eu pergunto para o senhor, quais são as expectativas para 2025, então, para o agro? Bom, o produtor vai continuar plantando, né? Nós estamos uma super safra com áreas com muita seca e outras com enchente. Então, a perspectiva é que o produtor continue batendo recorde de produção e produzindo para o Brasil e gerando divisas para exportar e melhorar a nossa balança comercial. Essa questão do dólar, ela nos preocupa muito. A gente tinha uma perspectiva de aumento do PIB de 3% para 2025. Segundo dados da CNA. Só que, com essa questão do dólar, a gente vai ter que rever esses números. Temos também toda essa questão política internacional, as guerras no mundo. Então, você tem agora problemas na Síria, que não estava sendo esperado isso. O problema da Ucrânia, que é um grande fornecedor de alimentos para o mundo, mas também é fornecedor de adubo,
de fertilizantes. Então, toda essa instabilidade do mundo, né, faz com que a gente tenha que ter uma estabilidade dentro do nosso país, porque a gente já tem a instabilidade climática, já tem a instabilidade do mundo. Se nós tivermos uma instabilidade dentro do nosso país, o ambiente de negócio vai se deteriorando. Mas o produtor rural, ele é muito resiliente. Então, ele, de qualquer maneira, ele vai produzir, é isso que ele sabe fazer. A gente só espera que os indicadores econômicos do Brasil melhorem, que o dólar volte a patamares que não inviabilize a produção, e nós vamos fazer o que nós sabemos fazer, produzir alimento. Bom, diretor, nossa conversa está chegando ao fim, mas para finalizar, a gente vai falar de uma coisa bem importante. Assim, o Senar está com cursos, com inscrições abertas nesse momento. Como os interessados podem se inscrever? As pessoas que ainda não são do setor também podem entrar para o setor pelo Senar? Como é que funciona? Nós temos, hoje, no momento, nós estamos com as nossas inscrições do ensino técnico aberto. São 4 cursos à distância ou híbridos. E é só entrar no nosso site e fazer a inscrição. É um técnico, a pessoa precisa ter terminado o antigo 2º grau, ensino médio, para entrar no ensino técnico. São cursos de 2.000, 2.300 horas. Mas nós temos, de uma forma contínua, capacitações ocorrendo no Brasil como um todo. Via de regra, o caminho é procurar o sindicato rural do seu município, ou de produtores ou de trabalhadores. Então, é feita uma agenda que é estadual, baseado nas demandas do município, porque quem entende qual é a cadeia e qual é a maior demanda de capacitação é o município, né? A vida do brasileiro é municipal. Então, procure o sindicato de produtores ou de trabalhadores do seu município e veja a agenda de capacitações para 2025. Bastante oportunidade por aí, então. Bastante oportunidade. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 11 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. Doutor Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no JR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima.